Eu vou ler um texto que se chama Se Libertando do Medo. Esse texto foi escrito por um monge budista vietnamita. O nome dele, não sei se vou saber falar corretamente, mas é Thich Nhat Hanh. A maioria de nós experimenta uma vida cheia de momentos maravilhosos e momentos difíceis. Mas para muitos de nós, mesmo quando estamos mais alegres, há medo por trás de nossa alegria. Tememos que este momento termine, que não conseguiremos o que precisamos, que perderemos o que amamos ou que não estaremos seguros. Muitas vezes, nosso maior medo é saber que um dia os nossos corpos pararão de funcionar. Então, mesmo quando estamos rodeados de todas as condições para a felicidade, nossa alegria não está completa. Pensamos que para sermos mais felizes, devemos afastar ou ignorar o nosso medo. Não nos sentimos à vontade quando pensamos nas coisas que nos assustam, então negamos nosso medo. Não quero pensar nisso. Tentamos ignorar o nosso medo, mas ele ainda está presente. A única maneira de aliviar o nosso medo e ser feliz é reconhecer nosso medo e olhar profundamente para a sua fonte. Em vez de tentar fugir do nosso medo, podemos convidá-lo até nossa consciência e olhar claramente e profundamente. Estamos com medo de coisas fora de nós mesmos, que não podemos controlar. Nos preocupamos em ficarmos doentes, com o envelhecimento e em perder as coisas que valorizamos mais. Tentamos segurar fortemente as coisas que nos interessam. As nossas posições, nossas propriedades, nossos entes queridos. Mas segurar firmemente não alivia nosso medo. Eventualmente, um dia, teremos que nos esquecer de todos eles. Nós não podemos levá-los conosco. Podemos pensar que, se ignorarmos nossos medos, eles vão embora. Mas se nós enterrarmos preocupações e ansiedades em nossa consciência, elas continuam a nos afetar e a nos trazer mais tristeza. Temos muito medo de ficar sem poder, mas nós temos o poder de olhar profundamente para os nossos medos, e então o medo não poderá nos controlar. Podemos transformar o nosso medo. A prática de viver plenamente o momento presente, o que chamamos de meditação de atenção plena, pode nos dar a coragem para enfrentar nossos medos e não sermos empurrados e puxados por eles. Ser consciente significa olhar profundamente para tocar a nossa verdadeira natureza de interser e reconhecer que nada está perdido. Um dia, durante a Guerra do Vietnã, eu estava sentado em um aeródromo vazio no Planalto do Vietnã. Estava à espera de um avião para ir ao norte, para estudar uma situação de uma inundação e ajudar a trazer alívio para as vítimas das enchentes. A situação era urgente, então eu tive que ir em um avião militar, que era geralmente usado para transportar coisas como roupas e cobertores. Eu estava sentado sozinho no aeroporto esperando o avião, quando um oficial americano veio até mim. Ele também estava esperando o avião dele. Foi durante a guerra, e havia apenas nós dois no campo de pouso. Eu olhei para ele e vi que ele era jovem. Imediatamente, eu tive muita compaixão por ele. Por que ele teve que vir aqui matar ou ser morto? Então, por compaixão, eu disse: você deve ter muito medo dos Vietcongs.
Os Vietcongs eram guerrilha comunista vietnamita. Infelizmente, eu não fui muito habilidoso e o que eu disse regou a semente do medo nele. Ele tocou imediatamente sua arma e me perguntou: "Você é um Vietcong?" Antes de ir para o Vietnã, oficiais do Exército dos Estados Unidos tinham aprendido que todos no Vietnã poderiam ser um Vietcong. E o medo habitava cada soldado americano. Cada criança, cada monge poderia ser um agente da guerrilha. Os soldados tinham sido educados assim e eles viam inimigos em toda parte. Tentei expressar a minha solidariedade para com o soldado, mas assim que tinha ouvido a palavra Vietcong, ele tinha se sentido esmagado por seu medo e puxou a arma. Eu sabia que tinha que ficar muito calmo e pratiquei inspiração e expiração profunda. E então disse: "Não, eu estou esperando meu avião para ir para Da Nang, para estudar as inundações e ver como posso ajudar." Tive muita simpatia por ele, e isso ficou claro através da minha voz. Enquanto conversávamos, eu fui capaz de comunicar que eu acreditava que a guerra tinha criado uma série de vítimas, não só vietnamitas, mas também americanas. O soldado se acalmou também e fomos capazes de falar. Eu estava a salvo, porque eu tive suficiente lucidez e calma. Se eu tivesse agido por medo, ele teria atirado em mim, devido ao seu medo. Então não acho que perigos vêm só de fora, eles vêm de dentro. Se não reconhecermos e olharmos profundamente para nossos próprios medos, podemos criar perigos e acidentes para nós. Todos nós experimentamos o medo, mas se pudermos olhar profundamente para ele, seremos capazes de nos libertar de suas garras e tocar a alegria. O medo nos mantém focado no passado ou preocupados com o futuro. Se pudermos reconhecer nosso medo, poderemos perceber que exatamente agora estamos bem. Agora, hoje, ainda estamos vivos e nossos corpos estão trabalhando maravilhosamente. Nossos olhos podem ainda ver o lindo céu. Nossos ouvidos ainda podem ouvir as vozes de nossos entes queridos. A primeira parte de olhar para o nosso medo é apenas convidá-lo para a nossa consciência sem julgamento. Nós reconhecemos gentilmente que ele está presente. Isso já traz muito alívio. Em seguida, uma vez que nosso medo se acalme, podemos abraçá-lo com ternura e olhar profundamente para suas raízes, suas fontes. Compreender as origens de nossas ansiedades e medos nos ajudará a nos soltar deles. Nosso medo vem de algo que está acontecendo agora? Ou é um velho medo, um medo que quando éramos pequenos, que nos mantivemos dentro de nós? Quando praticamos convidar todos os nossos medos para virem à tona, tornamo-nos conscientes de que ainda estamos vivos e que ainda temos muitas coisas para valorizar e desfrutar. Se não estamos ocupados empurrando para baixo e gerenciando o nosso medo, nós podemos desfrutar do sol, do nevoeiro, do ar e da água. Se você pode olhar profundamente para seu medo e ter uma visão clara dele, em seguida você realmente pode viver uma vida que vale a pena. Nosso maior medo é que quando morrermos, nos tornaremos nada. Para estar livre do medo, devemos olhar profundamente para a dimensão última e ver a nossa verdadeira natureza de não nascimento e não morte. Precisamos nos libertar dessas ideias que nós somos apenas nossos corpos que morrem. Quando entendemos que nós somos mais do que nossos corpos físicos, que não viemos do nada e não desaparecemos do nada, nos libertamos do medo. O Buda
era um ser humano e ele também conhecia o medo. Mas como ele passou cada dia praticando a meditação de atenção plena e olhando atentamente seu medo, quando confrontado com o desconhecido, ele era capaz de enfrentá-lo com calma e em paz. Há uma história sobre uma vez que o Buda estava andando e Angulimala, um notório assassino em série, veio em direção a ele. Angulimala gritou para o Buda parar, mas o Buda continuou andando devagar e com calma. Angulimala o alcançou e exigiu saber por que ele não tinha parado. O Buda respondeu: Angulimala, parei há muito tempo. É você quem não parou. Ele passou a explicar: eu parei de cometer atos que causam sofrimento a outros seres vivos. Todos os seres vivos querem viver. Todos temem a morte. Devemos cultivar um coração de compaixão e proteger as vidas de todos os seres. Assustado, Angulimala pediu para saber mais. No final da conversa, Angulimala jurou nunca mais cometer atos violentos e decidiu se tornar um monge. Como poderia o Buda permanecer tão calmo e relaxado quando confrontado com um assassino? Ele é um exemplo extremo, mas cada um de nós enfrenta nossos medos de uma maneira ou de outra, todos os dias. Uma prática diária de meditação de atenção plena pode ser de grande ajuda, começando com nossa respiração, começando com consciência. Somos capazes de conhecer o que vem no nosso caminho. Coragem não é apenas possível, é a derradeira alegria. Quando você toca o destemor, você está livre. Se eu estou em um avião e o piloto anuncia que o avião está prestes a falhar, vou praticar respiração consciente. Se você receber más notícias, espero que você vá fazer o mesmo. Mas não espere por um momento crítico chegar para você começar a praticar a transformar o seu medo e viver conscientemente. Ninguém pode lhe dar coragem. Mesmo se o Buda estivesse sentado bem aqui ao seu lado, ele não poderia dar isso a você. Você tem que praticar e realizar você mesmo. Se você fez da prática da meditação de atenção plena um hábito, quando surgirem dificuldades, você saberá o que fazer.